Concentre-se plenamente na leitura. Continua aqui no aeroporto de Buenos Aires. E vou ler um trechinho aqui do... Aqui tá bem ruinzinho, né? É ruinzinho por causa do barulho, mas vamos lá. Quantas vezes a vida me levou a terras inexploradas e como ficou mais rica. Tudo por causa de palavras escritas em uma página. Um livro pode ter 560 páginas, mas é capaz de mudar a vida do leitor depois de apenas 3. Ler lhe permite ter uma compreensão maior e mais profunda das coisas. Eu não tinha o hábito de ler antes da pandemia. Eu sempre tive um exemplo muito grande dentro de casa. O meu pai sempre leu muito a vida inteira. Eu sempre vi muito isso, mas eu não tinha esse hábito. E quando eu comecei a me aprofundar em autoconhecimento, esses livros de autoconhecimento, ou que trouxessem uma leitura de reflexão, de introspecção sobre mente, sobre a integração do nosso ser, sobre a questão psicologia e tudo mais, eu fui me interessando muito por esse assunto. Então, isso pode parecer bobo, mas de fato, como uma dica, este lugar de você buscar temas que lhe agradam. Eu não, até hoje, por exemplo, eu nunca li um romance. Eu não gosto de livros, vou dizer não gosto, tá? Mas eu não me atraio por livros, por exemplo, aqueles que têm as séries, como Harry Potter e como romances, enfim. Olá, que tal? Estão falando todos acá. Gente, 4h15 da manhã, eu tô viradona. Então foi assim que eu comecei, até acho que mesmo por conta do momento da pandemia, e eu tava passando um momento da minha vida muito desafiador, então eu realmente mergulhei de cabeça na leitura e foi muito rápido esse hábito se instalar na minha vida. Hoje, desde 2020, eu não paro de ler livros, um na sequência do outro. E sabe uma coisa interessante? Que eu mudei a minha visão depois de ouvir algumas pessoas e de fato fazer sentido pra mim. Antes na minha cabeça era assim, nossa, como eu sou péssima, porque eu não tô lendo 20, 30 livros por ano. Eu tenho que colocar uma meta de, nossa, por mês eu tenho que ler 2 livros, tenho que ler 4 livros, tenho que ler 20 livros por 30, 40 livros por ano. Nossa, eu via pessoas que falavam isso, qual a sua meta, qual é o seu objetivo? E aí eu fui vendo algumas pessoas que falavam sobre nós lermos, mas de fato nós relermos, nós estudarmos, nós nos aprofundarmos, nós estarmos presentes quando estamos lendo um livro. E o quanto existem grandes nomes mundiais de pessoas que muitas vezes leram o mesmo livro, assim, mais de 50 vezes o mesmo livro. Você já teve essa percepção de ler o mesmo livro em épocas diferentes da sua vida e sentir que ele é um livro completamente diferente? Porque sim, né? Tudo que está aqui dentro, ele vai ser visto, lido, sentido e interpretado de uma forma diferente conforme você está fora, né? Então a sua época de vida, se você, né, já mudou, já evoluiu, já se transformou, já pensou. E eu gosto muito também de riscar, eu gosto muito de ficar no mesmo livro, então, algumas vezes. Então tem uns 3 ou 4 que eu já li assim, umas 3, 4 vezes, sabe? Isso é bem interessante pra mim também. Aqui diz, vá mais fundo, evite simplesmente passar os olhos, né? Isso que eu acabei de falar pra gente se aprofundar. Personalize a sua leitura. Leia coisas que se adequem aos seus gostos, eu também falei sobre isso logo aqui. Participe de um clube de leitura ou grupo de discussão. Isso não é algo que eu estou fazendo agora, mas eu já fiz isso em alguns livros e é muito profundo.
Porque os livros, né, existe até a contoterapia, mas os livros, quando eles são lidos no campo que se forma ali, a interpretação de cada um, a visão, a vivência, é um aprofundar muito rico fazer essa leitura em grupo. Como eu disse, normalmente não é algo que eu faço, mas eu já participei e foram experiências bem legais. Passe a leitura para a escrita. Acho que a gente dá, quando a gente escreve, a gente dá um outro lugar para aquilo que foi lido, a gente absorve de uma outra forma, a gente interpreta de uma outra forma. Então, se eu pudesse dizer para você algo que você nunca parasse de fazer na sua vida, é ler livros. Beijo.